Salve galerinha, sejam bem-vindos para mais um vídeo do canal Área dos Animes. E hoje então vamos mais uma vez, é claro, continuar aqui com os reviews dos capítulos do mangá de One Piece, indo então para os capítulos 1076 e 1077 do mangá. Mas, é claro que antes de começar a comentar sobre esses capítulos e muito mais, eu espero imensamente que vocês gostem desse vídeo. Então, claro, justamente por isso, deixe o like, se inscreva no canal e também, é claro, ative o sininho das notificações para receberem todos os vídeos. De fato, espero imensamente que gostem do vídeo. E então, sem mais delongas, bora para o vídeo! Bom, o capítulo 1076, basicamente intitulado Velhos Amigos, começa ali com uma aliança um tanto quanto inesperada de Luffy, Zoro, Kako e o Lute, no fim das contas, onde ali o próprio Zoro, com as suspeitas de que ele não consegue imaginar que os dois que eles prenderam e agora vão soltar agora para os ajudarem na luta contra os serafins, se deixariam ser presos novamente. Mas o ponto é de que eles ali vão ter que fazer isso ou no fim das contas não vão ter uma chance alguma aparentemente contra os serafins. O próprio Kako confirmando de que eles ficaram quietos e deixarão eles prenderem-os de novo. Então o Luffy, no fim das contas, por ele tudo bem. Óbvio que o Luffy, como sempre, muito tapado. A gente vê ali o Zoro reagindo, vendo de que descaradamente eles estão mentindo, mas seja verdade ou mentira, nós não temos tempo para falação. O próprio S-Hawk já parte na direção dos quatro, vindo ali com um corte avassalador, só com a espada dele. A gente vendo um corte absurdo ali. Que espada é essa que na verdade não é uma espada em si? É basicamente a perna dele que ele transforma em uma lâmina graças ao poder da Supa no Mi, que é basicamente ali a fruta do corte. Pra quem não lembra, é basicamente a fruta ali que o Missile One das Bones lá da Baroque Works, um dos subordinados do Crocodile, utiliza, e também ali foi o adversário do Zoro que vai mais uma vez ter que confrontar isso. A gente vendo de que eles estão ali em um estado bem complicado, onde eles vão ter a todo custo de se aliar ao Lute e ao Kako, senão além de terem que lutar contra os serafins, vão ter que ficar protegendo esses dois que por enquanto ainda estão presos. A gente mesmo então, enquanto isso, perguntando ali, vendo a pergunta do Shaka, perguntando qual é a missão deles, que é de simplesmente eliminar os 7 Vegapunks. Mas no fim das contas, a gente mesmo vendo de que eles ali é quem estão numa situação completamente terrível. Eles não apenas estão quase perto da morte, se não forem ali temporariamente aliados dos Mugiwaras, como também já foram traídos até um bom tempo ali pela Struce, que o próprio Lute não pretende perdoá-lo e não esconde aí as vontades e a raiva que ele vem sentindo nesse momento. E o Kako completamente enfurecido, porque ele se pergunta se tu tá tentando mesmo se salvar, por conta dele só tá arrumando mais e mais encrenca nesse momento. Mas o ponto é que eles têm que resolver isso o mais rápido possível, por conta de que o próprio Zoro ouve ali o grito da Nami, vendo de que estão ali, os outros grupos estão em perigo, onde a gente mesmo vendo de que além dos 7 Vegapunks eles vão ter que proteger várias outras pessoas, onde se torna cada vez mais e mais complicado, onde o próprio Luffy ali, de que vendo de que no fim das contas eles, depois de parar ali esses 4 inimigos só porque não conseguem lhe derrotar, ele percebe então se os membros ali da Sub-Zero, depois de tudo isso, irão atacar o Luffy e os demais Nakamas dele. E é algo que a gente mesmo vendo de que o Lute quer sim muito acabar com a raça do Luffy, mas o ponto é de que mesmo querendo matar o Luffy, ele para matar o Luffy precisa estar vivo. Então a aliança essa vai ser agora ou nunca, senão eles vão morrer. E é justamente enquanto a gente vendo de que
que o SBR iria mandar um urso-choque na direção deles, que nós vemos que as algemas do Kaku e do Lute são soltas quando eles desviam dos golpes. O Luffy entra na sua quarta marcha e já se prepara ali para mandar um Gomu Gomu no Kongigan em combinação com o Grokogan do Lute. O próprio Luffy pede desculpas a Bonnie por estar acertando um pacifista com ali a cara do Kuma, mas para sobreviverem, esta é a única escolha. Enquanto isso, a gente vê um golpe combinado ali de o Zoro com seu Rengoku Onigiri e o Kaku com seu Rankyaku Hakurai contra o S-Hawk. Golpes combinados esses que mandam os dois serafins para longe, mas por enquanto não são o suficiente para os derrotar. Mas então mudamos ali para dentro do laboratório aí em Egghead, vendo que vários e vários membros do governo e todas ali as CPs que tinham sido mandado antes ali da CP0 para Egghead, que supostamente nunca mais voltaram. Vemos que todos esses agentes da CP5, da CP7, da CP8 estão todos presos aí já faz mais ou menos uns 2 meses, sem uma única refeição, por exemplo, decente. E a gente vendo de que há 2 meses após a investigação de Egghead, eles deveriam deixar a ilha, mas foram atacados pela Sea Beast Weapons. Eles tiveram então que recuar para essa ilha. Até mesmo a Cypher Pulse, que vieram investigar ali o desaparecimento deles ali, dos primeiros membros da CP5, acabaram sendo capturados. Mas nós vemos de que eles não foram os únicos, por conta de que o próprio Doutor Vegapunk, quando descobre isso, tenta ali de alguma forma resolver isso, provavelmente algo ligado ao possível traidor dentro dos Vegapunks, mas ele acaba também sendo preso. A gente vendo de que no fim das contas as coisas começam a se complicar ainda mais quando o Vegapunk tentando entender por que estão atrás dele, como queriam descobrir ali sobre as suas pesquisas dos poneglyphs que teoricamente não eram para ter vazado para o governo. E o ponto é de que de fato temos sim um traidor no meio de todas essas pessoas. Conforme enquanto isso a gente muda basicamente ali de cenário, indo para tudo que acontece basicamente lá, como a gente viu a surra que o Kid leva do Shanks, basicamente, que é uma verdadeira humilhação pro Kid, que perde com um único golpe do Shanks. Mas eu só vou aqui passar as páginas porque são coisas que eu já outrora havia explicado para vocês, então não preciso ficar perdendo tempo em relação a isso. Mas o ponto é que a gente realmente vendo de que há um traidor dentro ali dos Vegapunks e as coisas começam no fim das contas a se complicar cada vez mais por conta dos problemas ali que este impostor está fazendo, como por exemplo o sequestro de certa forma do pessoal ali da CP5, da CP7 e da CP8, onde basicamente a gente mesmo vendo a situação complicada em que eles começam a se envolver. Mas, bom, continuando ali, voltando, a gente basicamente vindo agora para o capítulo 1077, intitulado Você Deveria Ter Percebido Isso Antes, quando a gente basicamente continuando ali ainda em Egghead, na Fabrio Phase, vemos ali o Sentomaru conversando com todos os cientistas, vendo de que todos eles precisam sair da ilha o mais rápido possível, por conta do verdadeiro caos que a gente está tendo aí. A gente mesmo vendo de que vai acabar acontecendo o mesmo que rolou em Ohara. Há muito tempo a gente sabe que havia uma ilha chamada Ohara e um dia ela simplesmente desapareceu do nada, porque desafiou então o governo mundial.
E no fim das contas, o mesmo que aconteceu com Ohara pode agora acontecer com o Egghead. A gente até vendo ali algumas coisas sobre, no fim das contas, o incidente de Ohara, na qual a ilha de Ohara, a qual possuía a maior biblioteca de história do mundo. Os estudiosos e habitantes decidiram decifrar os poneglyphs, o que era proibido pelo governo mundial. Então perderam suas vidas em um ataque da marinha. A única sobrevivente foi uma garotinha chamada Nico Robin. O fato de então virem atrás do Vegapunk, o homem mais inteligente do mundo, significa de que eles pesaram todas as consequências possíveis e decidiram que era o momento de eliminar. Assim sendo, um incidente muito pior do que o de Ohara pode acontecer em Egghead a qualquer momento. Enquanto Sentomaru pede desesperado para que o Luffy e os demais Mugiwara se apressem para tirarem logo o Vegapunk daí. Só que enquanto isso, a gente indo pro quarto andar do prédio A, na sala de comando, vemos o Luffy com o Kong Organ no seu Gear 4 e ali também o Robiruti com o Shugan Noren partindo ali pra cima do S-Beer com um ataque combinado nessa inesperada união. O Kaku manda ali um chute com seu Rankyaku Ram, ele manda ali uma sequência absurda de vários e vários golpes contra o S-Hawk, enquanto o Zoro se prepara com seu Itoriu Iai Shishi Son Son, cortando assim, ou ao menos teoricamente dando algum danozinho considerável no Serafim do Mihawk. Só que ainda assim a gente vendo de que mesmo com todos esses danos, eles continuam se levantando muito rápido. O próprio Luffy ali, pistola, questionando o que eles são, se eles são Kaido, por exemplo. Mas a gente vendo que eles são muito casca grossa. O próprio Zoro, enquanto isso, vendo de que, pensando bem, eles parecem um pouco ali com um tal de King, com quem ele lutou na tripulação de Wano, que fazia parte, é claro, da tripulação do Kaido, que era um Lunariano. O ponto é de que o próprio Zoro não sabe de qual raça ele era ou o nome original dele, mas o ponto é de que os Serafins e o King tem muito parecido. A gente vendo de que esse homem ali, acordar ele com as explicações do Shaka, era provavelmente Alber, o espécime experimental que escapou de Punk Hazard com Kaito. Os Serafins são fortalecidos pelo sangue lunariano dele. Então ali o próprio Zoro, percebendo assim, então ele é parecido com o King, ele vai ter o mesmo estilo de ataque, não ataque, mas em si de defesa. O momento certo em que eles precisam atacar é quando eles ali estiverem com as chamas que são nas suas costas apagadas. Enquanto acesa, eles são quase invencíveis. Só que o ponto é de que, vamos ser sinceros, o Zoro mesmo reconhece que fez eles gastarem energia à toa e que deveria ter percebido isso há um bom tempo, que bom, a pele é da mesma cor, as asas são da mesma cor e tem chamas nas costas. E a resistência é a mesma do King, ou talvez até maior. Então, o Zoro vacilou um pouquinho nesse momento, mas pelo menos agora eles sabem, apesar de que ele deveria ter percebido isso bem antes, justamente porque as características especiais do King, como eu disse, eram cabelo branco, pele escura, asas negras e chamas nas costas. E o que é que os Serafins têm? Tudo isso. Sim, o Zoro vacilou um pouquinho nesse momento, enquanto a gente vendo de que o Shaka se retirando ali da sala porque tem a ideia de onde que o Vegapunk original, o Stella, deve estar, enquanto o Zoro parte pra cima ali do S-Hawk para que ele não tente atacar o Shaka. A gente então muda de cenário, indo pro prédio A no terceiro andar, vemos ali a Nami com os Zeus partindo ali pra cima do S-Shark, que pedindo ali para que não pensem nele como uma criança e simplesmente vem para atacá-lo. Só que a gente vendo de que luta essa já dura um bom tempo, ao ponto do S-Shark ter derrubado ali o Brook, também ter espancado o Edson quase até a morte. O ponto é de que ela ali tá numa certa contradição, porque por mais que ela não tente vê-lo como uma criança, ela não consegue bater em crianças, e isso é algo que
A gente valida completamente todo o desenvolvimento da Nami, tem muito em volta de tudo isso, então de fato é um baita de um problema para ela, como por exemplo, o Sandy que não bate em mulher, a Nami não bate em crianças, mas nesse momento ela tá numa luta de vida ou morte, quando ali até o próprio Zeus pedindo para que ela simplesmente deixe ele lutar sozinho e resolva tudo isso, quando ele vem com seu Raitei simplesmente atravessando o corpo do Ares Shark, simplesmente eletrocuta ele, mas por hora parece que, bom, a luta ainda não terminou. Quando nós achávamos que ele tinha perdido a sua consciência, ele apenas cai no chão e começa a mergulhar no chão por conta das habilidades da sua Akuma no Mi, a Sui no Mi, que é a mesma fruta para quem não lembra do Tenor Pink. Ele com isso vem para simplesmente fazer um ataque contra a Nami, que estava desprevenida nesse momento. Ele iria ali aparecer atrás então da Nami e atacá-la. Só que antes mesmo que o próprio Brook tivesse a chance de atacar, nós vemos de que, meus amigos, S Shark vai levar uma bela de uma bicuda. Porque conforme o artigo 1 da Constituição de Sanginópolis, quem aterrorizar a senhorita Nami será executado. E segundo o artigo 9 da mesma lei, fazê-la gritar tem como punição simplesmente um Crooked Hair Strike, um chutaço na boca do estômago do S Shark. É o que ele recebe como punição que o Sandy lhe dá, chegando ali, queimando de pura paixão para proteger a Nami. A gente vendo de que não importa se ele é o Jinbe ou só uma criança, ele será executado por atacar a sua amada senhorita Nami. Enquanto isso, a gente indo pro prédio C do terceiro andar, vemos que a York, que havia sido transformada em pedra, ainda continua, na verdade, transformada em pedra, enquanto Lilith e também o Sop tentam lidar com isso, quando a gente basicamente vendo de que, na tentativa de usar a sua Bubblegum para acertar a S-Snake, o golpe é completamente inútil. Mas, bom, inútil mais ou menos porque o golpe apenas parece pegar de raspão. Mas raspão é o suficiente para mandar a S-Snake no chão. Nós vemos de que bolha essa da Bubblegum é feita de Kairosek. Esse então é o risco de se ter o Green Blood, que é basicamente o sangue que tem ali coisas ligadas às Akumas no Mi. Ela de certa forma comeu uma Akuma no Mi artificial e está ali correndo pelo sangue dela ali. O mesmo tipo de caracteres, de substâncias ali da composição das Akumas no Mi. Então Kairosek é a fraqueza de um usuário de Akuma no Mi. E o mesmo vale ali, é claro, também para os Serafins. A gente vendo quão incrível isso foi, só que, bom, no momento em que o Frank achando que eles iriam acabar com isso, não adiantou de nada. Mesmo que ela tenha caído por um leve momento, aquilo foi apenas um golpe de raspão. Não foi o suficiente para lhe atingir por completo, por conta de que o efeito foi bem passageiro. Ela simplesmente fazendo uma cara de burrada, senta um chutão ali na cara do Frank e também já se prepara para mandar ali um raio laser na direção de Lilith e o Sop. O Frank se recupera e vem então atrás da S-Snake, simplesmente mandando uma das bolhas bem na cabeça dela e com isso simplesmente manda ela agora definitivamente para o chão. Porque quando ela comenta que está sofrendo nesse momento, o Frank fica com pena diante de tamanha fofura e com um golpe dela com seu Perfume Femur, ela simplesmente petrifica o Frank. Frank que por um leve momento achou a S-Snake fofa nesse momento de derrota dela e acabou essa sendo a sua derrota. E a gente vendo de que não apenas o Frank é derrotado, como também a Lilith e o Sop, quando vem ali
a nossa S-Snake, se aproveitarem de sua beleza, simplesmente faz com que eles caiam no ataque de fofura e sejam petrificados pelos seus poderes. Enquanto isso, a gente vem pro subterrâneo, no antigo laboratório de Akuma no Mi do Vegapunk, quando vemos que o Shaka chega aonde os agentes da Cipiz e o Vegapunk original estão presos. A gente vendo aí de que ele aparenta ter descoberto quem fez isso e iria tentar salvar o Vegapunk e companhia. Só que, bom, isso é tarde demais. Antes mesmo dele conseguir fazer qualquer coisa, ele é acertado por um tiro na sua cabeça. E vemos de que com ele ser baleado, o verdadeiro traidor irá surgir muito provavelmente nos próximos capítulos. Só que essa tensão desse Among Us, basicamente, que nós temos agora aqui em Egghead, se intensifica cada vez mais. Só que desfecho esse só veremos nos próximos capítulos. Porque eu também, assim como esse capítulo que vem se encerrando, venho encerrando também este vídeo. É claro que eu espero imensamente que vocês tenham gostado desse vídeo, que justamente por isso deixem um like e se inscrevam no canal. Também, é claro, ativem o sininho das notificações para receberem todos os vídeos aqui do canal. De fato, espero que tenham gostado de tudo. Vejo então vocês no próximo vídeo. E então, falou, valeu e fui.